Então nós temos o básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo a gente busca trazer os termos ali básicos do Espiritismo. A gente vai também agregar mais um valor a esse básico do Espiritismo. A gente vai junto com ele trazer pelo menos uma sugestão de leitura. São leituras sempre edificantes e reconhecidas pela Federação Espírita Brasileira. E hoje o nosso tema do básico do Espiritismo é o perispírito. E se você quiser saber mais sobre o perispírito, nós recomendamos o livro Perispírito, do nosso irmão Zalmino Zimmermann, que é do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. O livro foi editado pelo Departamento Editorial. Esse centro fica em Campinas, em São Paulo. 2000 foi o ano que o livro foi publicado. E é desse livro que a gente está trazendo aqui, perispírito, do grego peri, em tomo, em torno, em invólucro, e do latim spiritus, alma, espírito. Então, perispírito seria o corpo, o invólucro do espírito. É um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. A palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec no item 93 do Livro dos Espíritos. Mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-lo regularmente. Tal denominação baseia-se na forma como se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. A gente precisa só entender que perispírito tem mais dois nomes. Um dos nomes foi trazido por André Luiz, mas todos esses nomes eles vão sempre voltar para o perispírito, que é o termo mais usado no espiritismo para o corpo do espírito. Então vamos entender que quando eu estou reencarnado, eu tenho na realidade três corpos. Eu tenho o corpo que vocês estão vendo, temos o perispírito, que é o corpo que eu verei no plano espiritual, e temos o espírito. Então, encarnado nós temos três, desencarnado nós temos dois, perispírito e espírito. Aderlei, em algum momento o espírito deixa de ter o perispírito, porque o espírito é luz. O que a literatura nos traz é que o que acontece é que cada vez mais o perispírito vai ficando menos grosseiro. Os espíritos, mesmo os mais evoluídos, ainda terão perispírito, mas é aquela coisa assim infinitamente. Os espíritos altamente elevados, esses já não usam mais nenhum tipo de perispíritos. São por espírito. A gente volta aqui para nossa leitura. E aí, só a título de curiosidade, por isso eu vou ler um pouco rápido, o item 93, né? O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Isso pergunta Kardec. Os espíritos respondem: envolve-a uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então o perispírito, ele ainda é um corpo grosseiro, mas ele já é mais leve que o ar. O espírito já consegue flutuar com o perispírito, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Isso está no Livro dos Espíritos, na 75 edição, não vou arriscar a 65ª, não consigo falar isso. Rio de Janeiro, FEB, 1994, página 85. A tradução é do Guilherme Ribeiro, que é um dos tradutores de Kardec, né? O termo criado por Kardec foi depois, a partir do item 141 desta obra, plenamente endossado pelos espíritos instrutores. Revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual. Somos espíritos, ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva,
viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e desencarnado liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir. E para esse interexistir que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina um valiosíssimo instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. Então aí nós tivemos uma ideia do que seria o perispírito e já começando dessa vez a trazer então uma dica de leitura. Então se eu quiser ler um pouco mais sobre perispírito, eu vou lá no livro Perispírito, existe o livro em PDF, eu posso baixar para o meu computador, eu posso ler com calma, eu posso baixar para o meu celular, se eu tenho Kindle, eu posso baixar para o Kindle, sem problema nenhum, é gratuito. É óbvio que se eu tiver condições de comprar a obra e puder comprar a obra, eu vou ajudar a casa, eu vou ajudar esta casa em Campinas. Então, se pode comprar, compra. Não pode comprar, não tem disponibilidade para comprar, não quer comprar nesse momento, então você pode baixar o PDF. Uma dicasinha interessante, o livro está X, eu baixo o PDF porque eu não tenho X. Tem 5? Entre em contato com o centro e faz essa doação desses outros reais. Você não precisa doar o valor do livro inteiro, isso não deixa de ser uma ajuda. Então o assunto de hoje, ele foi o perispírito. E eu preciso entender um pouco mais o perispírito, porque o perispírito, inclusive, nele adormece algumas doenças que vêm para o corpo. Trabalho de maneira equivocada conceitos como emoção, mau pensamento, eu estou acumulando meu perispírito. Então isso pode voltar, que é chamado aí de somatizar. São doenças psicossomáticas. Essas doenças, elas vêm do perispírito.